Amigos aqui da TV Assembleia, nós estamos com mais um programa Questão de Ordem. Hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Cleiane, que é psicóloga, e vamos tratar de um tema que nunca esteve tão atualizado, nunca, jamais foi tão atual no nosso país como o racismo. Doutora Ana, muito bem-vinda. Doutora Anne, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Eu queria que a senhora fizesse um rápido resumo das suas atividades e quais suas ligações com órgãos de combate ao racismo. Bom dia, é sempre bom estar com vocês e um assunto de bastante relevância e que bom que é o assunto que está sendo falado finalmente por todos, sendo discutido, aprovado e desaprovado, mas é um assunto que veio de fato à tona e é importante. Quando nós negamos algo, aquilo sempre vai existir. A partir do momento que nós vemos e reconhecemos, aí sim nós podemos fazer algo. Eu sou Ana Cleiane, sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga. Sou CEO do Instituto Banzeiro da Amazônia. No nosso instituto nós temos o núcleo de questões étnico-raciais, que trabalha a questão étnico-racial indígena, afrodescendentes, nossos povos tradicionais. E em 10 anos de atuação e de trabalho, eu estou dentro dessa área da escrita antirracista e da construção de uma sociedade não racista. Doutora Anne, uma pergunta que é óbvia. O brasileiro é racista? Ele é racista lá da essência? O brasileiro é racista porque o nosso país foi construído em cima de uma questão de planejamento racista, onde durante muito tempo o sobrenome, o sangue, fazia as pessoas serem superiores. E isso fazia com que as pessoas preservassem privilégios. E essas pessoas, para não perder o privilégio, sempre subjugaram raças, como dos afrodescendentes, ou na escravização de indígenas, na escravização das próprias pessoas negras traficadas da África. Então, sempre houve uma separação étnico-racial no Brasil. Durante muito tempo, a pessoa negra ela não poderia entrar em certos restaurantes, não poderia entrar na própria universidade. Então, é um sistema que muitas pessoas acabam sendo racista de maneira estrutural, reproduzindo todo esse sistema, porque quando a gente não tem consciência, a gente acaba reproduzindo isso. A essência do racismo no Brasil teria origem no fato de nós termos sido o último país do planeta que liberou os escravos? Isso mostra muito sobre nós, sobre realmente a classe dominante que estava na época. Por mais que tenha várias discussões dizendo que houve sim uma assinatura voluntária, uma assinatura boa, quando a gente contextualiza toda a pressão que era feita internacionalmente para a libertação dessa escravidão, e não só fomos o último a realmente assinar uma abolição a libertar os escravos. Mas nós também fomos o país que, ao fazer isso, ao libertar essas pessoas, nós simplesmente, quanto Estado, não existiu políticas públicas para essas pessoas. Essas pessoas, elas foram proibidas, porque foi criado leis que proibia essas pessoas, como a lei da vadiagem, de andar em certos lugares, de circular em certos lugares e ter acesso a certos empregos, ter acesso a estudos. Então, essas pessoas literalmente foram jogadas na margem da sociedade. E foi feita uma política no Brasil de embranquecimento. Tanto que tem cartas, como de Monteiro Lobato, que diz que quanto mais pessoas brancas estivessem no país, mais nós teríamos, em mais ou menos 100 anos, uma população mais clareada. E era assim que muitos queriam que o Brasil acontecesse. Por isso que quando houve a liberação da escravidão, foi dado várias terras para imigrantes europeus, pessoas brancas. E as pessoas negras que estavam no país foram colocadas à mercê de si mesma. E aí nós temos como exemplo também a Batalha da Chibata, a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata mostra que homens, quando entraram na Maria, eles continuavam recebendo o mesmo tratamento. Homens negros continuavam recebendo o mesmo tratamento de quando era escravizado. E é por isso que houve uma grande revolta. Então, várias literaturas e vários filmes mostram que, infelizmente, a lei ter sido assinada da escravidão não libertou o povo de fato. Até os anos 60, no século passado, os americanos tinham uma segregação racial muito violenta. A partir do movimento negro nos Estados Unidos, o mundo viu essa questão com outros olhos. Isso afetou a nossa relação também no Brasil?
A questão afrodescendente estadunidense, ela é muito diferente do Brasil. Em quase todos os aspectos e nuances, por exemplo. O Brasil, ele preserva mais seus cultos afros. Nos Estados Unidos, eles desenvolveram outras maneiras de permanecer dentro da sua identidade, de deixar essa identidade viva ainda. E todo esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, ele reflete muito pouco e ele vai refletindo mais hoje, que aí quando os jovens afrodescendentes do Brasil começam a estudar essa história e entender que existe sim uma questão racial a ser falada, não está tudo igual. Então, esse movimento do apartheid também que houve nos Estados Unidos, toda essa segregação racial, faz com que o afrodescendente estadunidense tenha mais condição do lugar dele na sociedade. No Brasil, durante muito tempo, foi ensinado, eu vou usar esse termo, o assistencialismo também. Então, foi ensinado que se você tem alguma coisa, eu estou te dando isso, é mais do que o suficiente para você. Então, isso faz com que muitas pessoas não parem para olhar como que está envolvido suas questões raciais com as suas questões monetárias, suas questões de trabalho. Muitos hoje, indivíduos, a negação do racismo no Brasil faz com que muitos indivíduos, quando passam pelo racismo, acreditem que a culpa é dele mesmo. Então, diferencia dos Estados Unidos, porque lá eles tinham um pensamento coletivo. No Brasil, esse pensamento coletivo, ele é muito recente. Nós temos coisas estranhas no nosso país. Nós temos hábitos, por exemplo, a coisa está preta. Meu negrinho, negão, isso são termos que hoje se diz que são racistas, mas eles vêm de décadas. Como mudar isso, na sua opinião? Exatamente. Toda essa discussão que vocês estão mudando isso, esse programa está indo ao ar, está levando isso, porque eu acredito que só pela conscientização, só por falar, só a ciência, só a fenomenologia do diálogo, de estar fazendo com que todos esses fenômenos sociais possam vir à luz e, a partir deles, nós possamos discutir e as pessoas poderem ter autocrítica. E, realmente, nós temos um vocabulário imensamente racista e antissemita. Nosso vocabulário é um vocabulário racista e antissemita. Vou dar 2 exemplos para vocês. Fazer nas coxas. Fazer nas coxas era quando colocava meus antepassados africanos para fazer aquelas telhas que eram colocadas nas coxas deles. Isso. E, gente, isso danificava muito, colocava essas pessoas doentes, colocava eles expostos a muitas coisas. E muitas vezes eles rapidamente perdiam os movimentos, rapidamente eles não poderiam mais trabalhar. E a gente usa isso como se fosse muito comum, mas a gente está falando da tortura de um povo. E tem gente que fala assim, mas não tem nada a ver. Por exemplo, o criado mudo. O criado mudo, quando a pessoa era colocada dentro da casa, que ela ia ser escrava ou escravo doméstico, eles tinham a língua arrancada, por via das dúvidas, para não falar o que assim, o senhor passa dentro da casa. Então, eles ficavam lá mudos, literalmente. Era um criado mudo, segurando água, esperando as necessidades da senhora ou do senhor. E quando eu falo, e eu insisto, e eu falo que não tem problema em falar criado mudo, eu não estou honrando a história de um povo, as dores de um povo. Eu estou simplesmente ignorando a tortura. E aí, mas eu não sabia. Quando a gente não sabe, gente, tudo bem, mas a partir do momento que a gente sabe e a gente insiste, a gente não está querendo evoluir como ser humano. A gente realmente quer que as coisas fiquem como estão. Olha, quem estuda um pouco de história, conhece um pouco de história, precisa ler um pouco sobre o que aconteceu no período de escravidão no Brasil. É uma coisa inacreditável. Vocês vão achar que o nosso povo jamais faria o que fez. É mais ou menos como os alemães hoje pensam dos nazistas. Claro, reservados todas as proporções, mas a crueldade com que os negros eram tratados, vocês não imaginam. Mas a entrevistada é a doutora Anne, eu só estou contando um episódio da história para ajudar. Doutora, índios são vítimas também de algum tipo de racismo? Sim, iniciando que quando o explorador chegou aqui, vamos combinar que eles chegaram aqui depois de 6 meses perdidos no mar. Essas pessoas não estavam saudáveis, gente. Essas pessoas não estavam bonitas com suas coroas. Essas pessoas estavam doentes. E pessoas totalmente doentes de uma caravela chegaram aqui, num país que já era povoado. E quando chegaram aqui, essas pessoas que povoavam esse país, eles salvaram a vida
dessas pessoas. Eles trataram com a sua pagelância, com as suas ervas, eles hidrataram, eles acolheram. E aí, um fake news que é espalhado há 500 anos diz que os nossos indígenas trocaram o nosso país por um espelho. Eu quero que vocês entendam a gravidade desse tipo de afirmação. Estão subestimando o intelecto, está tratando essas pessoas como não sendo pessoas inteligentes. As pessoas que já estavam aqui, principalmente o povo tupi, que é o mais antigo, tinha sistema de governo, sistema de Estado, tinha sistema de comércio, tinha sistema de organizações de guerra, tinha todo um sistema aqui nesse país, antes dos invasores chegar. Então, quando eles chegam e espalham esse tipo de coisa, que é espalhado até hoje, que os indígenas, eles não eram civilizados, também não eram inteligentes, eles simplesmente deram um país. E não é verdade. Não é o que aconteceu. Tanto que quem quiser saber mais sobre isso, pesquise sobre o manto Tupinambá, que finalmente a gente está conseguindo trazer para o Brasil. Esse manto foi roubado dos nossos indígenas porque era sinal de poder. Então a Europa roubou esse manto e levou para um museu lá na Europa. E agora nós estamos conseguindo trazer ele de volta. O povo Tupinambá finalmente vai ter seu manto de volta. Então, sim, nossos indígenas, eles sofrem preconceito, discriminação racial o tempo todo. E racismo, é importante a gente falar que nem tudo é racismo, nem tudo é racismo reverso, por exemplo. Para ser racismo, um povo étnico-racial precisa ter domínio sobre outro povo. E esse domínio gera várias mazelas. Então, pessoas afrodescendentes são pessoas que sofrem racismo, pessoas indígenas são pessoas que sofrem racismo. Se eu chamar o nosso colega de branquelo, eu não estou sendo racista, porque o meu sistema e o meu povo não oprime o povo dele. Então, é um problema pessoal, é um problema meu e dele que a gente resolve no individual, não é algo coletivo. Mas essa batalha, vamos usar esse termo, não é uma batalha sangrenta, mas é uma batalha ideológica e cultural contra o racismo, tem sido acusada eventualmente de exageros. A senhora acha que há exageros ou não? Que o exagero é o que fazem com os negros, com os índios e com outras raças? Nós estamos num momento social num momento de ponto de ignição mesmo, de mudança. Nossa geração está observando uma mudança que as gerações anteriores não tiveram, que a nova geração já tem muito mais consciência do que a minha e a sua geração. Então, a gente está num momento de transição real no Brasil. O Brasil finalmente está dando conta da sua própria história. O Brasil finalmente está entendendo, as pessoas estão começando a identificar o que é racismo sobre seus corpos e as pessoas estão começando a denunciar. O sistema brasileiro também, o Estado brasileiro, finalmente também reconhece o racismo como crime, reconhece o racismo, reconhece a injúria racial e também reconhece a intolerância religiosa, porque é importante falar que tudo que é associado ao negro e à negra, as culturas afrodescendentes foram demonizadas no Brasil durante muito tempo. As religiões afrodescendentes, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, seja qual for, o movimento hip hop também foi marginalizado durante muito tempo e ainda é. O próprio reggae também é marginalizado no Brasil. Então você pode ver que existe essa nuance do que é do negro ser marginalizado. A partir do momento que o negro começa a reagir, ter direitos e exigir os direitos, aquela classe que durante muito tempo gozou de todos os privilégios, e era só eles, por exemplo, por que só eles? Se hoje uma pessoa... Um exemplo básico, uma universitária foi presa transportando cocaína para a Europa. Na hora da custódia dela, na hora da audiência e tudo, o que aconteceu? Ela é uma moça branca, universitária, de classe social chamada, podemos dizer, privilegiada. O que aconteceu? Foi entendido que ela era uma menina e que aquilo ali, ele não ia colocar ela em regime fechado, que aquilo ia estragar a vida dela se ele fizesse aquilo. Só que aí a gente tem também o exemplo de um rapaz que foi preso portando pinho-sol, porque foi confuso durante um tempo, ou, mais recente, um professor que estava dando aula para os seus alunos de educação física, foi preso em flagrante, como se ele tivesse feito um sequestro. Isso foi recente, isso foi semana passada. E aí,
a escola provou que ele estava lá dando aula, e mesmo assim demorou 4 dias para ele ser liberto. A gente observa, doutora Anne, vários casos de erros da polícia e da justiça e pessoas presas injustamente, e na imensa maioria dos casos são de pessoas negras, né? E aí isso realmente o racismo sendo evidenciado. E aí quando agora as pessoas estão começando a reagir, as outras pessoas estão começando a falar, não, é muito mimimi, tá falando demais, porque não estão acostumadas a ter pessoas negras, pessoas indígenas exigindo seu direito e exigindo respeito. E, gente, é um país diverso, é um país que tem tanta cultura, tá mais do que na hora da gente começar a respeitar todo tipo de etnia. O que a senhora sente como brasileira e como representante desse tipo de atividade contra o racismo, quando a senhora vê jogadores famosos do Brasil sendo tratados como macacos em estádios na Europa? Então, e a gente sabe exatamente qual é a raiz desse comportamento racista do Brasil, né? Porque esse colonialismo europeu, ele chegou até o Brasil e a gente reproduz isso. E nossos meninos, gente, tá desenvolvendo problemas psicológicos porque não estão conseguindo lidar com o racismo exacerbado. Então, assim, lá o racismo já é consciente, as pessoas já sabem o que é racismo. Já existe leis, já existe toda uma discussão. E é tão complexo. Imagina aqui no Brasil, que a gente está começando agora, essa última década, que é a década que a gente realmente está colocando nome, está colocando tipificação, está realmente começando a trazer o racismo para a luz do dia. Olha, nós todos que assistimos jogos de jogadores brasileiros no exterior, nos dá uma dor no coração quando a gente vê isso, né? Doutora Ana, o que os deputados de Rondônia, a Assembleia Legislativa de Rondônia podem fazer para ajudar no combate ao racismo? A questão da própria aprovação orçamentária nas escolas, de atividades que realmente... Porque existe uma grade real das escolas e existe uma grade que é passada. Então, a gente não trabalha ainda questões afrodescendentes, questões indígenas de uma maneira efetiva nas escolas. Um calendário também para essas escolas onde possa trabalhar racismo com esse nome, porque bullying, gente, quando eu coloco tudo que acontece dentro de uma escola como bullying, eu passo uma régua. E aí eu não trabalho exatamente aquilo da maneira que eu deveria passar. Então, esse diálogo já é uma iniciativa muito boa da Assembleia Legislativa e poder, dentro das aprovações orçamentárias, dentro de todos os acompanhamentos das comissões, poder estar olhando se isso de fato é inclusivo, se isso de fato está sendo para toda a população, porque às vezes até leis que está sendo aprovada de boa maneira, pode acabar não chegando a todos, porque o racismo estrutural vai fazer com que chegue até uma população e não até outra. Então, esse olhar de saber, eu estou incluindo todo o grupo étnico dentro disso que eu estou fazendo e procurar ajuda, pedir ajuda, conversar com pessoas que são especialistas da área, para que a gente possa, principalmente, começar isso com as nossas crianças, mas que a gente possa ampliar esse diálogo a toda a sociedade. O racismo, ele tem nuances que a gente não compreende, principalmente quem é leigo, não acompanha. Tem pessoas que são filhas de negros, e às vezes pai branco, mãe negra, ou vice-versa, e que são brancas e que se tornam racistas. Qual é a explicação para isso? O racismo, ele é um fenômeno muito complexo, porque o racismo, antes dele ser esse fenômeno social, ele é um fenômeno individual. O racismo, ele machuca as pessoas, ele diminui a autoestima das pessoas. O racismo faz muitas vezes a pessoa negra achar, não, eu não vou nem entrar ali porque eu vou ser maltratado. Então, o racismo, ele machuca as pessoas, é um processo individual. Muitas vezes essa pessoa cresceu vendo sua mãe sofrendo racismo, vendo seu pai sofrendo racismo, e o seu mecanismo de defesa, ao invés de ser proteger, é também ser, para não passar por isso. Entendi. Bem explicado. Olha, a senhora tem 30 segundos para fazer os seus comentários finais, doutora.
Gente, é muito importante que a nossa sociedade possa ser construída realmente por todos e para todos. Que os nossos povos originários, que os nossos povos afrodescendentes, que nós possamos realmente abrir mão de privilégios e começar a pensar nos direitos. E que todas e todos nós possamos juntos fazer esse compromisso de que o direito chegue a todos e a todas. Esse jornalista que é neto de negro e filho de negro também é contra o racismo. Até a próxima edição de Questão de Ordem.